Olá, meus amores, vamos dar início à nossa aula de matemática. Peguem o livro de vocês e abram na página 152. Hoje iremos trabalhar com medidas de comprimento, metro e seus múltiplos e submúltiplos. A medida da espessura do tijolo é de 5, 10 ou 15 centímetros. Isso é a conversa entre esses dois trabalhadores aqui. O que o mestre de obras quer dizer com os números 5, 10 ou 15? Observe a régua. A distância entre cada tracinho corresponde a 1 centímetro. Entre o número 0 e o número 1, nós temos 1 centímetro. Nesse centímetro aqui, nós temos 10 tracinhos, que significam 10 milímetros. A distância entre o número 1 e o número 2 também corresponde a 1 centímetro. Ok? Para fazer medições, utilizamos alguns instrumentos: a régua, a trena, o metro articulado. A medida de comprimento mais utilizada é o metro. Não existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores que o metro e outras menores. Vejamos. Para medir o tamanho desse parafuso, usamos uma unidade de medida menor que o metro, o centímetro ou milímetro. Para medir a distância entre as duas cidades, usamos a unidade de medida maior que o metro, o quilômetro. A ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, liga a cidade do Rio de Janeiro à cidade de Niterói. Rio de Janeiro tem aproximadamente 13 quilômetros de extensão, essa ponte. Observe abaixo a relação entre o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Múltiplos são as unidades maiores que o metro. O decâmetro corresponde a 10 metros, ou seja, 10 vezes maior que o metro. O hectômetro corresponde a 100 metros, 100 vezes maior que o metro. E o quilômetro corresponde a 1000 metros, 1000 vezes maior que o metro. Já as unidades menores que o metro são chamadas de submúltiplos, porque suas medidas são menores que o metro. O decímetro corresponde a 0,1 metro, ou seja, 10 vezes menor que o metro. O centímetro, 0,01 metro, ou seja, 100 vezes menor que o metro. O milímetro, 0,001 metro, corresponde a 1000 vezes menor que o metro. Então, nós conhecemos aqui as unidades maiores que o metro. A mais utilizada é o quilômetro e a menos utilizada a menor dos submúltiplos mais utilizados aqui é o centímetro e o milímetro. Vamos assistir a esse pequeno videozinho para compreendermos melhor.
Depois de ter assistido o vídeo e esclarecer mais um pouquinho a ilustração do que nós já estudamos, vamos agora para o exercício na página 155. O primeiro quesito diz assim: há borrachas de vários tamanhos. Cada uma tem a sua medida. Aí você vai observar e vai responder a essas questões. A letra A diz assim: quantos centímetros a borracha maior tem a mais que a menor? Quantos centímetros a borracha rosa tem a menos que a borracha amarela? E qual é a cor da borracha que tem 3 centímetros, aliás, tem 3 centímetros a menos que a borracha maior? Então, observando aqui, você irá responder a essas questões. O segundo quesito, da página 156, você irá observar aqui esses objetos e irá responder qual a medida de cada um, quanto mede o carretel, o prego e o apontador. No terceiro quesito, responda as questões fazendo estimativas. O que é estimativas? Você vai dar a sua opinião. Então, a distância da sua casa à escola que você estuda é maior ou menor do que 1 quilômetro? Letra B. Escreva o nome de 2 lugares onde você costuma ir, um que fique menos de 1 quilômetro da sua casa e outro a mais de 1 quilômetro da sua casa. Ok? Página 157. Você irá dizer aqui, escreva qual é a melhor unidade de medida de comprimento para medir o comprimento de uma pessoa. A gente mede através de quê? Do metro, do centímetro, do milímetro, do hectômetro, do quilômetro. Então, você vai observar cada alternativa e responder. A distância de Salvador para o Recife, como é medida, o comprimento de um lápis, o comprimento de um campo de futebol e a espessura de um vidro. No quinto quesito, você irá transformar observando os exemplos aqui acima. Então, transforme de quilômetros em metros e faça o mesmo. Então, aqui eu tenho 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1 vezes 1.000 igual a 1.000. 2 quilômetros. Então, você vai calcular aí, cada 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, faça o cálculo e dê as respostas aqui. No sexto quesito, você vai transformar de centímetros para metros. Então, observa aqui, 100 centímetros é igual a 1 metro. 100 dividido por 100 igual a 1. Então, 200 centímetros, quantos metros eu tenho? E assim por diante, dos dois lados, certo? Na página 158, você tem aqui, ó, para observar a informação dada sobre esses 2 garotos. Então, aqui eu tenho as informações. Lúcio é 20 centímetros mais alto que Pedro. Pedro é 10 centímetros mais baixo que Marcos. E Marcos tem 1,80 m de altura. Então, você vai colocar as medidas dele aqui, de acordo com o que está sendo pedido. O oitavo e último quesito, você vai ler esse diálogo entre Joana e suas 2 amigas, Joana, Luísa e Helena, e vai descobrir quem percorreu maior distância. Então, leiam e dê a resposta aqui embaixo, ok? Leia aqui o diálogo das 3 e dá a resposta aqui. E assim concluímos a nossa aula de matemática de hoje. Não esqueçam de postarem lá no privado as fotos de toda a atividade, tanto os que estão na aula do Zoom, quanto os que não estão participando, certo? Fica aguardando. Beijo, até a próxima.